Boa tarde a todos. É um prazer retornar a Campus Party. É sempre uma satisfação, o ambiente do Campus Party Recife. Já me sinto em casa, eu já trabalhei em Recife, embora more em Natal hoje. Tenho muitos amigos aqui. E a Campus Party é Recife, mas é nacional, né? Muitos elogios desde o ano passado e chegou para ficar. Fico muito feliz de saber que o próximo ano já está garantida a nova edição da Campus Party Recife. O ano passado eu estive aqui conversando com vocês sobre segurança no Android. E eu achei interessante que muita gente olhava meio cético e algumas pessoas no final ficaram até rindo, perguntando se eu era tão paranoico, tenho que correr para as montanhas, porque quando apresentava quantas técnicas de espionagem foram encontradas, backdoors dentro do Android, e hoje todo mundo está vendo que era isso aí, né? O que a gente está vendo agora é que o Carrier Key que nós falamos aqui, o Google Kill Switch que nós conversamos aqui o ano passado, está aí para todo mundo ver que faz parte de um grande projeto. Decidi mudar radicalmente, embora dentro da linha de segurança para esse ano, trazer para vocês um novo assunto que deve dar o que falar por aí. Já está começando a dar o que falar dentro da academia, né, dentro das universidades, e começa a assombrar também o usuário final. Talvez até mais, eu diria que até mais, vou deixar vocês responderem, o usuário final, porque não se trata somente de privacidade. Nós estamos falando agora de um equipamento ou de uma tecnologia que faz parte da vida hoje de pelo menos, contando equipamentos, 200 milhões de pessoas, né? Então, o GPS, e tudo indica, pelo que a gente vai apresentar aqui, que isso só tende a aumentar e a criticidade dos sistemas que são dependentes dessa tecnologia só aumentam a cada dia. Então, eu trouxe isso para a gente conversar um pouquinho. Vou começar, como sempre, dando uma geral na tecnologia de GPS, embora acredite que a maioria de vocês já deva utilizar ou sabe muito bem do que se trata. Eu, por exemplo, para chegar no hotel, precisei do meu GPS, fiel GPS, né? E quantos de nós somos dependentes hoje dessa tecnologia para tanta coisa? Eu sou o professor Ricardo Kleber, aqui no cantinho direito tem o logotipo do novo projeto do IFRN, a Ethical Hacker Academy. Nós estamos com um projeto de formação de hackers éticos, tanto para trabalhar na área de administração de redes, já que temos cursos na área de redes de computadores lá no IFRN, mas também para preparar mão de obra, que o mercado está necessitando, para pentesters e auditores de segurança, peritos e coisas afins. Então, dentro do que a gente vem conversando, uma das áreas que chamou a atenção recentemente, que deve fazer parte aí do prosseguimento da minha tese de doutorado, são os problemas relacionados à segurança em GPS. E é esse o assunto que a gente vai começar a falar agora. Bom, começando bem do início, mas prometo que eu vou só dar uma introduzida, a gente vai direto ao assunto. O ser humano busca, desde que se entende por ser humano, respostas ou mecanismos auxiliares para duas coisas: saber aonde ele está de fato e como chegar de forma mais rápida, ou pelo menos mais eficiente, aonde ele quer chegar. Quando não se tinha tecnologia, se usava dos métodos mais tradicionais, por exemplo, perguntando às pessoas de lado, parando para perguntar, e daí vem coisas do tipo, quem tem boca vai a Roma, e as pessoas conseguem chegar aonde querem chegar a partir de informações. Isso aí passa, ao longo da história, por algumas técnicas, como a observação dos astros, né? Desde o Sol, planetas, estrelas, e aí vem a história dos magos do Oriente, quando foram atrás da estrela para encontrar Jesus e coisas desse tipo. O uso de mapas, de bússolas e coisas que não são tão comuns para quem não é da área, mas que são extremamente comuns para quem necessitou guiar-se, principalmente em grandes operações e navegação em guerras, como o astrolábio, o quadrante de Davis e o sextante. Então, a ideia sempre foi essa: descobrir para onde se vai, qual o melhor caminho para se ir, começando por identificar onde se está de fato.
E aí vem um primeiro marco histórico, além dos mecanismos manuais e os sinais da natureza, que foi essa coisa aí que parece com uma aranha robótica que levou uma queda. Alguém conhece o que é isso aí? Não? Já está valendo brinde não, né? Sputnik. Mitsuplik. O primeiro satélite, né? Isso aqui é... Muito bem, Nelson já ganhou um brinde ali, viu, Lucimara? Então, em 1957, começou a guerra espacial. E os americanos frustrados viram... Joia. Nelson aqui já respondeu uma, viu? Então, os americanos frustrados viram a Rússia sair na frente, lançando em 1957 o Sputnik, primeiro satélite, em 4 de outubro de 1957. Qual era a ideia? Lançar um satélite que iria auxiliar em vários processos ou projetos de pesquisa e também, claro, voltado para a área militar. E para encontrar ou saber onde esse satélite estava na órbita, usava as coordenadas das estações terrestres e os dados gerados pelo próprio satélite. Por que a gente fala disso aí? Primeiro porque de satélite depende do sistema de GPS, mas também para explicar o GPS, que é exatamente o inverso disso aí. Enquanto se usavam pontos na Terra e dados do próprio satélite para saber onde ele estava, o GPS consiste em usar pontos no céu, no caso os satélites, e informações da estação que se está utilizando de GPS aqui, além de outros fatores que a gente vai conversar em seguida. E esse é o objetivo básico do GPS, determinar as coordenadas de pontos sobre a superfície terrestre a partir do conhecimento das posições de satélites no espaço. 1957, finalzinho, e aí os Estados Unidos correu para tentar recuperar o prejuízo. Em seguida, em 1958, já começou o protótipo do Transit 1A, que viria a ser o primeiro satélite americano, mas mesmo tendo todos os cuidados, quando ele atingiu a órbita da Terra, ele falhou, perdeu a comunicação e teve problemas de comunicação. Então, somente em 1960 foi que o Transit 1B, de fato, veio a ser o primeiro satélite americano, com atraso aí de 3 anos com relação ao primeiro. Beleza. O sistema entrou em funcionamento em 64, utilizado em localização, navegação de navios de guerra americanos e deu origem ao NNSS, o sistema de navegação via satélite americano, o vovô do GPS. Esse sistema funcionou aí por quase 30 anos, era baseado em 8 satélites em órbitas elípticas, numa altitude média de 1.100 quilômetros. Ok. Esse sistema era eficiente porque se queria, sim, para o que se tinha antes, que era quase nada, ou observação de astros, sim, mas ele apresentava 2 grandes deficiências que não podia se evoluir o sistema em função disso. Um deles era pela quantidade de satélites e a forma como eles estavam no céu, não provia cobertura total do globo terrestre. Existiam grandes pontos, grandes áreas vagas. E um lapso de tempo considerável entre passagens sucessivas dos satélites no mesmo ponto da superfície. Quando um satélite passava por um ponto, só 2 a 3 dias depois é que ele voltava a passar por ali. Então, se você precisava ter uma precisão significativa do local que você estava utilizando o sistema NNSS, você tinha que aguardar pelo menos 2 dias para ter essa informação. Portanto, para o que se tem hoje, por exemplo, isso era impraticável ou não valia a pena. E aí, finalmente, o sistema de GPS, o nome correto, Navistar GPS, de Sistema de Navegação com Tempo e Variação, né? Mas popularmente conhecido por GPS. Qual é a ideia do GPS? Sistema de radionavegação que fornece aos usuários que possuam equipamento apropriado, os receptores, coordenadas precisas, e aí está o primeiro ponto que a gente vai conversar, a precisão do GPS como fator fundamental para a sua popularização, de posicionamento tridimensional, a partir de 3 pontos determina-se um pico que é, mantendo esse pico nivelado, se tem o local que se está com precisão, tridimensional, latitude, longitude e altitude,
e informação sobre navegação e tempo. Cada satélite tem o seu relógio atômico. O objetivo seria, como o NNSS, ser o principal sistema de navegação das Forças Armadas Americanas. Quem fez? Departamento de Defesa, e por isso, desde a sua concepção, houve uma certa preocupação em liberar isso para uso civil. Por quê? Civil não seria só o cidadão, seria também, já que era usado principalmente para fins militares, dotar a sua infraestrutura de posicionamento, ou liberar isso publicamente para os seus rivais. Consequentemente, você teria aí, com a evolução do uso de GPS militar, por exemplo, os mísseis teleguiados. Tudo que se gastou para ter uma precisão nos mísseis teleguiados, colocar isso à disposição para ser usado também pelos inimigos não valeria a pena. Nesse tempo aí, de 73 a 95, quando disse assim, o GPS está consolidado, foram gastos 10 bilhões de dólares no projeto de GPS, que consiste em 24 satélites, e que cada um circunda a Terra 2 vezes por dia, dando cobertura total. E com esse sistema, teve-se o que se esperava ter o NNSS. Na realidade, a ideia é de manter 24 satélites no ar. Quando os mais velhos vão caducando, perdendo a sua consistência, tecnologicamente ficando desatualizados, novos satélites são lançados e se aproveita nesse lançamento para colocar novas inovações tecnológicas. É isso que está acontecendo. Os satélites lançados recentemente já trazem alguns experimentos para melhorar o sistema de GPS. A altitude desses chega a 20.200 km, a uma velocidade de 11.265 km por hora. Pois bem, então, com esse esquema de 24 satélites, o GPS, ou o posicionamento GPS, garante que onde você estiver no globo terrestre, você avista pelo menos 4 satélites. E aí, você precisa de 3 deles para traçar a precisão e 1/4 para tirar a prova. Você tem aí um posicionamento próximo ao que se espera do conceito de GPS, que é com precisão de onde você está. O princípio de fundamento é simples, né? O uso das medidas da distância entre o usuário e cada um dos satélites para cálculo das coordenadas, o inverso do Sputnik. Ele recebe a informação de onde os satélites estão, vê aonde é que ele está e, cruzando essas informações, monta um gráfico com 3 pontos e fica sempre traçando o pico para identificar onde está. Vamos lá então entrar agora na diferença entre os satélites, ou o sistema de GPS militar, do sistema de GPS civil. Isso ficou muito claro e bem distinto até que foi liberado para uso civil. Embora sejam os mesmos satélites, 2 sistemas bem distintos foram definidos. O SPS é o que nós conhecemos, que utilizamos o sistema civil, disponível para qualquer usuário na superfície terrestre ou próximo a ela, e o sistema PPS, que é de uso restrito pelas Forças Armadas e por quem tiver autorização para isso. Aqui começa a preocupação com segurança e deixa a parte conceitual. Quando a gente tem, um último slide ainda para fechar os conceitos de GPS, quando se tem um sistema de GPS, você tem 3 componentes distintos: a constelação de satélites, o sistema de controles em terra, as estações terrestres e o próprio receptor de GPS, né, seja um equipamento tradicional ou algum equipamento com processamento, tendo um chip, um sistema de GPS acoplado a ele. O que a gente tem então? A popularização do GPS civil fez com que o que se esperava que o uso não militar se prestasse a fazer, se ampliasse. Não só procurar onde é que se está, quando se está perdido na selva, mas aí passou a se confiar tanto no GPS que, mesmo estando num local que se conhece, alguém andando de carro passa a confiar mais no GPS ainda do que no próprio conhecimento ou nas indicações de lado. Eu acho interessante, mas tive que cortar aqui da palestra, mas é fácil encontrar uma matéria interessante que tem 8 casos mais graves de pessoas que quase morreram porque confiaram mais no GPS do que na intuição.
Me fala situações em que pessoas foram parar em outros países, mas disseram, não, eu estava confiando, ou pessoas que entraram em parques e chegaram a trilhas que não tinha, locais onde não tinha mais água, local de abastecimento e coisas desse tipo. O fato é que a gente está cada vez confiando mais nesse sistema de posicionamento, porque ele vai passando essa confiança, mas não somos só nós, pessoas e carros. Nós estamos falando também, e aí começa a ficar perigoso, de navios, tá? Hoje os grandes navios, diante, por exemplo, de situações em que se perde comunicação com terra, no meio de um nevoeiro, ele baseia-se exclusivamente por GPS e os conceitos tradicionais que o capitão tenha. Existia um sistema de backup chamado Lohan, que seria um backup em casos mais críticos, que foi desativado em 2011. Isso quer dizer que, se houver um problema no sistema de GPS, podemos ter sérios riscos aí para um navio que esteja em alto mar. E aí vem avião, será nosso último ponto. E outras utilizações feitas a partir do posicionamento por GPS que a gente vai começar a ver. Aqui em cima tem os modelos aí, fica uma coisa fashion ter GPS, né? Então, pulseirinha bonitinha, a antena acoplada ao celular, tela maior, tela menor. Aqui estão os modelos de um grande fabricante tradicional, que é a Garmin, mas também incorporado ao tablet, usando em expedições científicas, a própria polícia para encontrar a localização. Eu não sei se vocês acompanharam antes de ontem o desfecho de uma operação policial em Porto Alegre, que mostrava o uso de um drone com a câmera, e eles passaram a investigar uma quadrilha, monitorando por drone e utilizando pontos de GPS para encontrar onde é que estavam os pontos de tráfico de drogas. E também o monitoramento de frota, que também é um ponto que a gente vai falar em seguida. Carros, caminhões que fazem o seu controle, estabelecem o seu método de segurança para não perder a carga trafegada, a carga transportada, a partir de monitoramento por GPS. Vamos lá para a ficção. É interessante chegar aqui porque essa semana eu falava sobre um filme que foi apresentado há 15 anos atrás, Inimigo de Estado, não sei se vocês lembram do Will Smith, e se vocês observarem, era ficção há 15 anos atrás e agora o Snowden passa pela mesma coisa. E aqui a gente vê uma ficção. Quem aí assistiu o Código da Vinci? Então, no Código da Vinci, não sei se vocês lembram, em determinado momento, o professor Langdon, né? Ele recebeu, colocaram nele o ponto GPS, que é esse bichinho aqui que parece aquela bateriazinha de relógio. Pois bem, o ponto GPS é possível, segundo o filme, seria uma coisa desse tamanho, bem menor do que a gente está acostumado a ver como GPS, e teria uma precisão de 60 centímetros. E aí a gente começa a pensar, puxa, se tivesse realmente um ponto GPS, seria bem interessante. E aí a gente começa a imaginar cenários, onde é que eu colocaria um ponto GPS em coisas que eu perco com frequência, que eu preciso monitorar. Ora, se hoje já se usa o GPS para se encontrar tanta coisa que se perde, imagino se isso fosse ainda menor e, consequentemente, popularizando, o valor também começasse a diminuir e a gente pudesse usar nas coisas mais banais. E aí, o ponto GPS é realidade ou ficção? Ou será realidade ou ficção? Aqui está ainda uma foto, uma imagem de como foi que o professor Langdon lá, ele livrou-se do ponto GPS, né? Botou num sabão e jogou pela janela do... Foi isso? Jogou pela janela do museu, né? E em cima de um caminhão e foi embora. Só para mostrar o tamanho do ponto com relação ao sabonete. E aí vem a pergunta que hoje a gente responde de uma forma, amanhã vai responder de outra. Quais são os maiores desafios para se ter um ponto GPS? Tamanho e precisão. Se nós conseguíssemos ter um ponto GPS de fato desse tamanho, a gente podia, por exemplo, colocar no óculos e na hora que a gente perdia, procurava os óculos. Minha mulher ia achar fantástico, né? Ou, estou saindo de casa rápido, perdi meu tênis, cadê meu tênis? Eu me lembro que, do jeito que alguém ri quando a gente mostra esse tipo de coisa, também ria, e eu estou vendo cada vez mais próximo, a questão do IPv6, com tanto endereço IP e o tamanho dos processadores, daqui a pouco, quando você perder seu óculos, você dá um ping para ele, né?
Aí calcula o TTL, vê onde é que ele está e vai lá procurar o seu óculos, procurar o seu tênis, qualquer coisa que vale a pena, por valor ou por valor sentimental. A chave do carro, quantos e quantos compromissos atrasados, porque não sei onde é que está a chave do carro, e você ou dá o ping com o IPv6, ou você busca ele com GPS, se tiver o ponto GPS incorporado ao chaveiro, e para mim o mais importante é a lata de café, né? Que às vezes eu saio de casa de manhã correndo, vou procurar o pó de café e não encontro e saio desesperado, termino de mau humor chegando para trabalhar porque eu não encontrei o pote de café. Que tal colocar um ponto de GPS no pote de café e descobrir onde ele está? O fato é que hoje a gente já responde de forma diferente de alguns anos atrás qual o menor tamanho de um GPS e qual a melhor precisão de um GPS e onde se espera chegar. Até pouco tempo atrás, a gente respondia de uma forma. O tamanho, enquanto estações de GPS ou receptores de GPS tinham no máximo ou no mínimo o tamanho de um smartphone, você já tem hoje chips que chegam aí a alguns centímetros. Será que dá para diminuir? Eu digo que sim. E jogo isso para vocês. Especulo daqui 5, 10 anos, a gente vai ter sim, do ponto de vista de tamanho, ponto GPS. Nanotecnologia e deixa essa palestra ser passada daqui a 10 anos, Campus Party 12, né? Aí tá todo mundo aqui com aquelas faixas. Hashtag eu já sabia. Cada um com ponto GPS aí atrás da orelha, no brinco, no colar, no crachá, né? Vamos achar quem está aqui, aí procura por GPS, está lá todo mundo com ponto GPS. Pois bem, não duvido que questão de tamanho vai chegar a isso aí. Com relação à precisão, a coisa é bem mais simples, ou está muito mais perto. Isso aqui é uma imagem de uma apresentação do professor Todd Humphries, que eu vou falar dele no final, que ele diz que chegaremos, ou espera que chegue ao ponto de descobrir, ou poder mapear com precisão as linhas da palma de nossa mão por GPS. Não duvido. Quem duvidar, pague para ver. Mas é isso que se espera. E aí, chegando ou utilizando o atual PPS, o sistema militar, você tem o código P, o código de precisão, que já tem uma precisão centimétrica, ou seja, menos de 1 metro de precisão. Quem duvidar, veja aí quantos casos dos Tomahawk aí na guerra do Iraque, que fizeram a guerra cirúrgica usando o GPS, os mísseis iam exatamente no buraco onde estava escondido o terrorista. E vai ser daí para pior. Ok, mas isso é no PPS. E no SPS, como é que está? De início, assim que o GPS foi liberado para uso civil, a coisa não era tão legal. Não por falta de tecnologia, mas por questões de segurança. Uma coisa chamada disponibilidade seletiva. Alguém sabe o que é isso? Ou todo mundo sabe o que é isso? Disponibilidade seletiva? Disponível, mas não para todo mundo? Não. Qualquer pessoa na face da Terra podia ter. Não é? Pronto. Nelson já ganhou 2 roteadores ali, ó. Um erro colocado propositalmente para dificultar ou prejudicar o resultado do GPS civil. O nome disso foi disponibilidade seletiva. Em 1980, Ronald Reagan disse, libera o GPS para uso civil, além do militar. Mas coloca aí, como forma de resguardar a segurança no país, uma manipulação de mensagens que desse essa garantia de que o erro ou a precisão ia de 100 a 140 metros no mínimo. E aí é aquela coisa, né? Atinge o míssil aqui, aí acertava a casa do vizinho lá. Qual é a grande vantagem disso? Eu acho que é meio óbvio, né? Se o inimigo usasse a mesma tecnologia do americano, usando o PPS, o SPS, ele iria ter uma precisão que não valeria a pena para usar na guerra cirúrgica. O fato foi que, apesar dessa restrição americana, militar para a coisa, o uso do GPS começou a se popularizar e a pressão foi grande. Todo mundo sabia que se liberassem, ou se tirassem a disponibilidade seletiva, liberassem para uso civil, o GPS, como já era usado, ou próximo a como era usado para uso militar,
isso aí traria vários benefícios para o cidadão. Tanto que algumas instituições de pesquisa, pessoas credenciadas, passaram a usar o sistema militar para fazer, por exemplo, uso de geoprocessamento para mapeamento de terrenos, lotes e coisas desse tipo, que antigamente se levava um topógrafo lá e fazia dos métodos tradicionais, passou a se fazer utilizando o sistema militar, mas só com uma coisa restrita, tem que pedir permissão. O fato que a pressão foi tão grande que em 2000, na realidade, às 4 horas da manhã do dia 2 de maio de 2000, o presidente Bill Clinton liberou ou acabou com a disponibilidade seletiva. Isso quer dizer que o sistema civil passou a ter uma precisão próxima do sistema militar, que é o que a gente tem hoje. Se vocês virem aí, é mais ou menos quando se popularizou o GPS. Porque muita gente dizia, eu vou comprar o GPS, ótimo. Mas eu olhava e dizia, não, mas a precisão, para que eu vou usar isso? De que adianta eu saber que eu estou indo para o Chevrolet Hall, eu estou aproximadamente a 140 metros do Chevrolet Hall. Ah, mas não, tá bom, eu chego. Mas e aí quando a pessoa diz, olha, eu preciso marcar meu terreno, ele tem 2x2, né? 142 para cá, 142 para lá, ficava uma coisa, né, impossível de se utilizar. Pois bem, esse gráfico aqui é real, tá? Mostra a interferência, a variação de erro aí, de recepção do sinal, antes das 4 horas da manhã do dia 2 e depois das 4 horas da manhã do dia 2 de maio, quando melhorou-se aí em 10 vezes, pelo menos, a qualidade ou a precisão do sinal de GPS. Que aconteceu naturalmente, vários outros sistemas passaram a utilizar GPS como ponto principal de localização, de planejamento, planejamento de rota, e isso começou a atingir coisas muito críticas. Por exemplo, sistemas dos quais dependem vidas humanas. E é aí onde a gente começa a pensar 12 anos atrás, quando isso foi liberado e os primeiros trabalhos começaram a aparecer. Vamos falar de 2 termos aqui, jamming e spoofing, que faz 13 anos que se fala, mas que só agora começou a ver que a coisa era séria e corre-se contra o tempo para o desastre não ser grande. Só um dado aí para vocês verem o quanto é factível se chegar ao ponto GPS. Os GPS geodésicos, que são aqueles que trabalham não só com os sinais de satélite, mas também com um pós-processamento, eles chegam aí a uma precisão de 1 milímetro na horizontal e 5 milímetros na vertical. Isso quer dizer que temos condição, sim, do ponto de vista de precisão, de chegar ao ponto GPS. Falta agora criar fontes de energia, fontes de energia para suprir o GPS, torná-lo autônomo, que sejam pequenos ao ponto de caber dentro de uma coisa desse tipo. Isso quer dizer, então, que a realidade está, sim, cada vez mais próxima da ficção. Ok? Aqui a gente pega, nivela quem não conhecia ou conhecia pouco sobre GPS, e aqui a gente, de fato, começa a palestra. Eu pedi para ele me falar quando estava 30 minutos, deu certinho, tá vendo? Estou melhorando. E agora a gente vai falar, de fato, dos problemas de segurança do GPS. Embora, no final, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu puder responder, eu estou aí à disposição de vocês. O ponto fundamental, dá para a gente confiar no GPS? Ou dá para confiar na informação que nosso receptor de GPS dá? Do ponto de vista de tecnologia, histórico, testes, a gente diz, ok, dá. Tanto dá que é cada vez mais comum esse tipo de notícia, que eu já falava o ano passado, quando a gente falava de segurança do Android, mas aqui mais especificamente, notícias de aparelhos celulares, tablets, que têm GPS e são ativados para descobrir onde está, é frequente, o tempo todo está nos jornais. Eu falava para vocês o ano passado que houve um caso real lá em Natal, em que houve um assalto, na realidade um assalto no final de semana numa casa de praia de uma família lá em Natal,
e que quando os bandidos entraram, prenderam todo mundo e saíram pegando televisão, todos os eletrodomésticos, e botaram dentro do carro da família e foram saindo, o menino disse, ei, você não vai levar meu computador não? O tablet dele tinha ficado em cima da mesa. Aí o ladrão olhou e disse, eita, é mesmo, obrigado, né? Aí levou o tablet do menino. E aí, assim que eles saíram, o pai me perguntou, você é doido? Você é doido não. Eu tenho GPS nele. O que é isso? Foram na delegacia, explicaram. Estava o Prey instalado, né? Eles mapearam, acessaram o site do Prey. E antes dos caras distribuírem o produto do roubo, os caras estavam lá e pegaram todo o material de volta, mapeando pelo tablet que tinha GPS. Isso quer dizer que, para esse tipo de coisa, cada vez mais comum, ora, se a gente faz isso hoje, amanhã a gente vai achar a nossa lata de café, né? Nosso óculos, nosso tênis. Acontece que, às vezes, esse tipo de problema, ou esse tipo esse tipo de facilidade causa alguns problemas, né? Tem um caso real aqui, eu não sei se quantos tomaram conhecimento, uma situação bem vexatória aí. Essa menina aqui, ela colocou a foto no Facebook com o GPS habilitado e colocava lá, banho de banheira na casa da amiga, tudo de bom, né? E o GPS apontava para o Zurich Motel, aqui ao lado. E aí, quando se viu isso, uma colega dela, né, botou na casa da amiga, lindona, desativa a localização do seu GPS, sua piriguete, né? E aí, esse caso ficou famoso como o caso da banheira da casa da amiga, que tá, se vocês procurarem aí, inclusive a foto sem a carinha ali está na internet, essa menina ficou famosa. O que é isso? Cadê a privacidade? Bom, você tem que saber a hora de ligar e a hora de desligar. E nesse caso, ela não se deu muito bem em ter deixado o equipamento dela marcando com GPS as postagens dela no Facebook. Uma outra coisa que não coloca em xeque a credibilidade, mas que levanta aí, acende a luzinha de preocupação, quando alguém diz, comprove que você está na Campus Party, aí o cara vai lá e manda uma imagem, uma mensagem, um marco do Google Maps, por exemplo, ou faz um check-in no Facebook e na Campus Party. Quem aqui conhece o GPS Fake, aplicativo, app? Eu pensava que alguém mais gente conhecesse. É um aplicativo bem simples, não mexe no sistema de GPS global, mas mexe no sistema de GPS propositalmente no seu aparelho. Se você fizer a busca por GPS Fake no Google Play, por exemplo, ontem eu fiz isso e encontrei 48 fakes diferentes. É uma coisa simples. O aplicativo só faz, ele, ao invés de que o seu marcador de ponto de localização levar em consideração o dado recebido por satélite, ele leva em consideração o que o app faz. Então, você pega um mapa e diz, Campus Party, marque como meu lugar. Vai lá no seu Facebook, dá um check-in, aparece Campus Party. Você bota lá, Los Angeles, marca o GPS Fake, vai lá no seu Facebook, clica em checkpoint e você está em Los Angeles. E por aí vai. E aí, dá para confiar na localização de alguém? Não. Então, se alguém, por exemplo, quer fazer uma das técnicas periciais de identificar o local que foi batida uma foto, é quando as câmeras têm esse recurso e você marca lá o posicionamento GPS de onde a foto foi tirada. Isso fica no cabeçalho da foto ou fica nos metadados lá da foto. Ora, se alguém quer forjar uma foto, ou uma localização de uma foto, coloca o GPS Fake e faz uma coisa desse tipo. Ok? Então, um dos casos mais simples, mais questionáveis, de que não se deve confiar plenamente na localização do GPS. O sistema GPS disse uma coisa, mas eu criei um aplicativo que disse para a minha aplicação que o ponto GPS não era aquele. E no sistema de GPS, agora vem a confusão, ou vem a bomba. Porque aqui não é um GPS fake. A questão é, alguém ou algum agente externo pode interferir na recepção das informações que chegam no meu GPS? Aí a gente começa a pensar, teoria da conspiração, não é possível. Mas você começa a dizer, mas espera aí,
Qual a distância mesmo do satélite? Não sei quantos, 22 mil quilômetros de distância. E se eu tiver um satélite fake no meio do caminho? Não, mas ninguém vai fazer um satélite fake no meio do caminho. O que é que o satélite manda? Manda um sinal por faixa de frequência. E se eu fizer um satélite fake num laboratório de eletrônica aqui do lado e mandar na faixa de frequência do GPS um sinal me fazendo passar por um satélite? Possível. Eu me lembro que em 2001, o professor Adriano Cancian, do NIC BR, coordena o GTS do NIC, ele deu um mini curso lá em São José dos Campos, no ITA, falava de terrorismo digital, e ele já falava, por exemplo, que a faixa de frequência do Wi-Fi 2.4 é a mesma do micro-ondas. Só que um receptor Wi-Fi, ele usa a casa do microwatt, a grandeza, e o micro-ondas do kilowatt. E ele dizia, você quer... Né? Ninguém vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Tem 12 anos que ele falou isso, eu digo que vocês viram em outro local. Mas vocês querem parar uma rede sem fio, baseada num access point, você abre um micro-ondas, né, e liga ele apontado para a antena de recepção da rede Wi-Fi. Você faz o quê? Uma poluição espectral. Você está jogando na mesma faixa de frequência de uma rede Wi-Fi com uma potência muito maior, um sinal que não é esperado pelas máquinas e ninguém consegue navegar ali. Isso é só um exemplo grosseiro, mas extremamente pertinente para mostrar que se você fizer ou encontrar um equipamento na mesma frequência do satélite, ou você forjadamente ou em laboratório montar isso, você pode interferir na recepção das informações que chegam no GPS. E aí vem a situação mais grave, né? Quem não tem o que fazer, começa a pensar, ou então alguém que tem o que fazer, mas o que ele quer fazer não é o que todo mundo deveria fazer, né? Alterar intencionalmente as informações que chegam no meu GPS. E se alguém montar um GPS fake aí, que interfira na recepção de GPS de uma área de alguns metros, de alguns quilômetros, de uma cidade, é possível? Tá vendo? Exatamente. Eu queria dizer então que isso sim é possível, é o que a gente vai começar a ver agora. A primeira demonstração disso foi um experimento meio que despretensioso chamado Wave Bubble. Qual era a ideia? Montar uma bolha ao redor de você ou do seu carro ou de sua casa, alguma coisa que por acaso tivesse sendo desconfiasse que estava sendo monitorado, para que o sinal GPS não entrasse ali. Semelhante ao que está se propondo com sinal de celular para os presídios, por exemplo. Fazer aquela bolha para que ninguém no presídio consiga conversar por celular. Muda a frequência, só que em vez de celular GPS, monta uma bolha ao seu redor. Essa foi a ideia de na época estudante, hoje engenheira eletricista, Lyman Fried, né? O apelido dela, Lady Ada, em homenagem à personagem histórica aí, a primeira mulher a fazer história da computação, a Ada. E ela pensou exatamente isso. Quero criar uma ferramenta de reivindicação de nosso espaço pessoal. Eu quero fazer uma coisa para que na hora que eu me sentir ameaçado, alguém colou um ponto GPS em mim, ou então alguém instalou, eu suspeito que alguém instalou dentro do meu celular ou dentro do meu carro um dispositivo de rastreamento de celular, eu aperto um botão e crio uma bolha ao meu redor. Essa era a pretensão do Wave Bubble. Pois bem, ela fez, não só fez, como ainda criou uns modelos mais fashion, né? Dentro de uma caixinha de uma carteira de cigarro, antena embutida, esse era o modelo convencional. Chegou a fazer uma atualização onde você podia selecionar 1 para bloqueio de celular, 2 para bloqueio de Wi-Fi, 3 para bloqueio de GPS. E o pior, a ideia que era fantástica para o que ela queria, se popularizou. Mais gente achou isso interessante. Só que não prestou atenção o impacto que isso poderia causar nos sistemas que dependiam do sinal que você estava interferindo.
Outra coisa, esse botãozinho não dizia assim, ó, ele vai bloquear até aquela lâmpada ali. Ou ele vai bloquear até aquela porta. Mas o sinal de um wave bubble podia sair interferindo a milhares de metros, alguns quilômetros depois. E o que é que está rodando quilômetros depois ali? E se tiver um monte de gente usando o wave bubble? E se no meio desse monte de gente tiver um sistema que depende prioritariamente ou criticamente de GPS? O que é que pode acontecer com quem depende daquele sistema? E isso recebeu o nome, o Wave Bubble, do GPS Jammer, que passou a ser, devido a esse potencial, radicalmente proibido e até enxotado, né, dos Estados Unidos e de vários outros países. Se encontrava até pouco tempo no The Extreme, esses sites chineses, você encontrava GPS jammers aí que ligava até no isqueiro do carro. $50, $35 o mais barato na promoção lá dos gadgets, você ganhava junto o GPS jammer. O fato foi que isso começou a deixar de ser vendido porque viram que isso ia gerar um grande problema, porque muitos sistemas dependem do GPS e muita gente podia correr risco de vida por alguém que estava simplesmente tentando criar sua bolinha. Aqui estão as palavras do professor Ted Humphries. Usar GPS jammer mais que inconveniente pode ser mortal. Mesmo que a intensidade seja menor a alguns quilômetros, ainda vai ser maior do que o satélite. E isso pode ser preocupante, pode ser considerável para o efeito que o jammer vai fazer. E aí tem duas coisas. E se alguém usar o GPS jammer inadvertidamente? Por exemplo, está próximo a um aeroporto, na hora de um pouso, que precisa usar aparelhos que está com névoa. Como é que vai se localizar onde está alguém que está fazendo esse jammer? Próximo a embarcações com dificuldades de navegação. E agora vamos para a situação mais crítica. E se alguém intencionalmente fizer um jammer para sabotar, por exemplo, sistemas de rastreamento de carga ou ações de terrorismo? Pois isso já está acontecendo. Né? Então está aqui, ó. Desde 2001, essa foi a notícia mais antiga que eu encontrei falando especificamente disso, quadrilhas já estavam utilizando GPS jammers em pontos da estrada para quê? Poluir o espectro, atrapalhar ou simplesmente bloquear o rastreamento de caminhões, para roubar os caminhões e as cargas, até localizar onde é que era o receptor de GPS e destruir. Tá? Então tá aí. Aqui esse link vai ficar aí para vocês. Tem um vídeo, o delegado falando com muita propriedade. É uma técnica GPS jammer, isso é comprado, os caras falam bem direitinho lá. E ainda tem lá uma conversa de um vendedor. O repórter ligou para um vendedor e o cara dizendo, é muito fácil, ó. Mas é só carregar 2 baterias e está funcionando. Você liga, parou, desliga, parou e volta a funcionar. Vamos para um caso mais recente, mês passado, 7 de junho de 2013, tá? 25 pessoas, quadrilha de roubo de carga, tá aí o cidadão. Equipamento capaz de bloquear sinal de celular e GPS. Operação Piratas do Asfalto. GPS jammer, pessoal, é uma realidade e está sendo usado sim por quadrilhas para inibir, bloquear sistemas de rastreamento. Às vezes falha. Né? Isso aqui foi um caso bem interessante, quem quiser ver também tem a reportagem aí, foi lá na Bahia, quando o GPS jammer falhou e continuaram, e o monitoramento retornou e a quadrilha pensava que estava funcionando. E a polícia chegou, os caras estavam tomando banho numa bica lá, bem tranquilo, quando prendeu numa localidade chamada Jorrinho. Tá? Então, isso foi as palavras do delegado, eles usam tecnologia de ponta, mas nem sempre funciona. O jammer que eles usavam falhou. Felizmente, né? Bom, esse caso aí é contestado até hoje. Eu coloquei porque é possível, mas teria que ter um jammer muito forte próximo à aeronave. Mas o fato é que a Coreia do Norte diz com todas as letras que conseguiu fazer com que o sistema de uma aeronave de monitoramento americana
chegasse a um nível tal de interferência que não conseguisse mais saber para onde ia e teve que acionar o mecanismo de pouso automático. Porque ela não, o piloto automático baseado em GPS, ele não sabia o posicionamento que estava, por risco de colisão teria derrubado ou feito ela pousar. Isso não está provado, né? Embora essa notícia está aí o link, e o governo americano tenha dito com todas as letras que isso não foi verdade, mas o fato é que a aeronave desceu em solo sul-coreano. E aqui um estudo do Reino Unido mostrando que, chegando à conclusão que a gente chegou aqui, o uso de jammers extremamente simples podem sim comprometer todo um modelo, todo um país que depende de GPS para os seus sistemas críticos. E a sugestão é que se faça como a Europa, que tem um sistema independente, ou a Rússia, que também tem um outro sistema independente. Joia, vamos lá para a parte mais crítica para finalizar. Se interferir no sinal, intencionalmente ou não, já é um problema com o jammer, e se alterar o sinal com a técnica baseada em GPS spoofing. Rapidamente, como é que funciona o GPS spoofing? Spoofing vem de falsificação. A ideia é falsificar o sinal do satélite que chega no receptor. O agente externo vai gerar os dados na frequência, simulando um satélite com sinal mais forte. Isso é fácil, porque está mais próximo. A potência maior que os sinais reais engana os dispositivos receptores de sinais de sistema de GPS. Aqui está, pessoal, a representação de como é que um receptor de GPS fica mantendo o seu posicionamento. Ele forma esse pico com 3 pontos e fica tentando manter esse pico centralizado. Quando se mexe, esse pico se mexe. O GPS spoof consiste em jogar jogar um outro sinal aqui de forma que ele monte um outro pico. Inicialmente, um pico de menor frequência, e vai se fazendo com que ele chegue próximo ao pico original, ou pico real, até que os dois sinais se confundem, e a partir de então, o sinal do GPS falso expulsa o sinal anterior, toma conta do posicionamento passado para o receptor. Nesse momento aqui, 90 graus para frente, ou um posicionamento de 90 graus para frente pode ser considerado para baixo, e o receptor vai achar que aquilo foi o satélite quem mandou, porque vai estar bem direitinho lá o seu pico mostrado pelo sinal produzido pelo GPS fake. Como isso é possível? Os sinais de GPS civil são completamente abertos, não tem criptografia, o militar tem, não exige qualquer tipo de autenticação, e são plenamente vulneráveis a esse ataque, e isso está previsto em vários trabalhos científicos desde 2001. E nunca ninguém fez nada. Aliás, alguns países fizeram. Mantiveram sistemas de backup, para se um dia o GPS não for confiável, você utilizar isso aí. E na prática? Bom, na prática veio o primeiro grande caso em dezembro de 2011, quando o Irã disse que derrubou um drone americano utilizando GPS spoofing. Esse drone estava sendo controlado a 420 km de distância. Eles disseram que usaram a técnica de GPS spoofing. O que o governo americano fez? Vamos procurar simular para ver se isso é correto. 3 slides. E aqui está o Todd Humphreys. Quase todo o mérito de parte do que a gente tem aqui no slide vem do estudo do professor Humphreys, que o ano passado, em junho, ele foi convidado pelo DoD para fazer um experimento real de derrubar um drone usando GPS spoofing. E isso foi feito, tem vídeo comprovando, estarrecido, todos viram lá, quando um modelo desse, um Rotomotion SR30, que tem um piloto automático baseado em GPS, foi colocado numa posição que deveria estar parado, ou indo numa certa direção, e utilizando um GPS spoofer feito com $1.000, o GPS spoofer foi feito em laboratório usando $1.000. A 1 quilômetro de distância ele derrubou o drone na frente dos representantes do DoD. Então tem aí, é possível sim, vários links mostrando isso aí. Então só para finalizar, terminei.
O fato é que é possível, ou pergunta-se, né? É possível redefinir o uso de GPS civil? Essa é a proposta do professor Humphreys. Tem que se repensar o modelo, usar autenticação, usar criptografia. Seria o fim da GPS? Ou a utilização com tecnologias complementares, como precisão de ponto baseado em sistemas de Wi-Fi ou outros sinais que se encontrem, podem ser utilizados. GPS, mas sistema de navegação inercial, que eles usam lógica para mostrar que de repente um ponto não pode mudar de lugar subitamente. Outros sistemas produzidos aí de forma de backup por outros países, e eu diria que esse aqui é um sistema que tende a ser, se não um substituto, um forte concorrente. Chama Nave SOP, que é um sistema de navegação baseado em sinais de oportunidade. A ideia é procurar qualquer coisa que emita frequência, buscar a confiança desse sinal, bater com os outros e ver, pela quantidade de sinais, quais os que indicam que o caminho é melhor. E aí, não se dependeria somente do GPS. Qual a melhor solução? Eu não tenho essa resposta. Trouxe isso para a gente começar a pensar que estamos utilizando a tecnologia, confiamos demais nela, mas precisamos pensar seriamente em segurança de GPS, senão amanhã poderemos ter inclusive mortes em função do excesso de confiança nessa tecnologia. É isso. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, ajude na divulgação do canal clicando no botão gostei logo abaixo do vídeo e adicionando como favorito. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou um recado para a gente na área de comentário de cada vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no canal Segurança de Redes, basta clicar no inscrever-se na página inicial do canal. E não esqueça de marcar a opção de receber informações sobre atualizações por e-mail. Participe!